Josué capítulo 24, leremos o versículo 14 e o 15. Quem achou, diga amém. O texto diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Apenas até aqui. Que Deus nos abençoe. Irmãos, o culto doméstico, como eu iniciei falando, é uma prática muito usada por grandes homens de Deus na sua família e ao longo da história da igreja. Talvez alguns de vocês nunca ouviram falar sobre esse termo culto doméstico. Infelizmente, no nosso país, poucas famílias praticam o culto doméstico. Eu fiz uma pesquisa enquanto estava preparando esta mensagem. Apenas 10% da família cristãs praticam o culto doméstico. E nós precisamos voltar a essa prática, a praticar na nossa família. Então hoje eu não quero trazer culpa na vida de vocês, se vocês não praticam este culto doméstico, mas eu quero convencer a vocês a praticarem. O meu intuito aqui hoje é trazer para vocês a importância dessa prática e que no final dessa mensagem, ou até no final deste mês, vocês entendam a importância do culto doméstico e como ela pode beneficiar a sua casa. E eu começo essa mensagem trazendo algumas palavras de grandes homens de Deus que ao longo da história falaram sobre o culto doméstico. Que eles falaram sobre a importância de praticar o culto doméstico nos seus lares. E eu começo dizendo com uma frase de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um dos pregadores mais excelentes que os Estados Unidos já teve, considerado o maior filósofo da história da igreja. E quando ele estava pregando para a sua congregação, antes de terminar o seu sermão, ele disse o seguinte: irmãos, antes de concluir a minha pregação a esta igreja, peço-lhes que me permitam novamente repetir a vocês com sinceridade o conselho que tenha dado aos pais de família como pastor deles. Afadiguem-se em ensinar, aconselhar e a orientar os seus filhos. Criam-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Comecem cedo, quando ainda há oportunidade, e mantenha uma constância, diligência em atividade desse tipo. Jonathan Edwards, ele sabia a importância da prática do culto doméstico. E ele falava para a sua congregação, principalmente para os líderes da família, para que pudessem praticar frequentemente, diariamente, esse culto doméstico. Um outro homem muito usado por Deus, chamado George Whitefield, que é contemporâneo de John Wesley, como David falou aqui no início. George Whitefield estudou junto com John Wesley e participou ali do seu grupo na faculdade, chamado Grupo dos Santos. George Whitefield não ficou muito conhecido como John Wesley, mas ele é considerado como o maior evangelista da história da igreja cristã. George Whitefield, ele foi para a Nova Inglaterra, convidado pelo Jonathan Edwards para pregar ali na congregação nos Estados Unidos. E o Whitefield, ele ficou apenas uma semana na casa de Edwards. E ele disse o seguinte quando acabaram os dias que ele estava ali hospedado: o senhor Edwards é um cristão sólido e extremamente excelente. Eu nunca vi alguém igual a ele em toda a Nova Inglaterra. Eu fui tremendamente movido ao ficar hospedado em sua casa. Um doce casal que se amava tanto um ao outro, que eu jamais vi. Os seus filhos eram exemplos de piedade e simplicidade. A senhora Edwards era adornada com um espírito manso e humilde, mas ao mesmo tempo, ela
e o seu marido falavam de uma maneira solene de Deus na família. George Whitefield, por ser considerado um dos maiores evangelistas na história da igreja, ele também ficou impactado como que o culto doméstico pode ser benéfico para a família. Ele ficou impressionado com os filhos de Jonathan Edwards, de tão novo, mas exercer tanta simplicidade e piedade. Em 1679, o Sínodo da Nova Inglaterra se reuniu em Boston para responder a seguinte pergunta para a Suprema Corte da colônia de Massachusetts: quais são os males que têm provocado o Senhor a trazer juízo sobre a Nova Inglaterra? Então, os líderes da Nova Inglaterra ali se reuniram para responder essa pergunta, e eles deram 14 razões por que Deus estava trazendo juízo sobre a Nova Inglaterra. Mas eu quero falar apenas a sexta razão que aqueles líderes ali falaram. Há muitas famílias que não oram a Deus constantemente, de manhã e à noite, e muitas outras que não leem as Escrituras todos os dias, a fim de que a palavra de Deus habite ricamente neles. Há muitas casas que estão repletas de ignorância e profanidade e que não são devidamente examinadas. Por esta causa, a ira pode vir sobre outros ao redor de tais casas e sobre elas mesmas. Muitas famílias que professam cristianismo não levam todos os seus membros a sujeitarem a boa ordem, como deveriam. A maior parte dos males que proliferam entre nós procede da deficiência no governo da família. Então aqueles líderes ali entenderam que uma das razões para que Deus estava trazendo juízo para a Nova Inglaterra é porque os líderes da família não estavam sabendo governar bem a sua casa. E os puritanos eram os homens que mais batiam o martelo sobre a questão do culto doméstico. Os puritanos foram um grupo ingleses que fizeram da Inglaterra um país berço do evangelismo. E os puritanos, eles gostavam muito de praticar esse culto doméstico. E eles tinham a prática de sempre visitar as famílias das suas congregações. Então eles visitavam uma vez por ano a cada família. E a primeira coisa que eles perguntavam quando chegavam à sua casa era: como está indo o culto doméstico no seu lar? E se a família respondesse que não estava fazendo, aqueles puritanos, aqueles pastores puritanos, eles chamavam a atenção da família e exortavam eles. E se aqueles pastores, no ano seguinte, voltassem àquela casa novamente e perguntassem para eles como está indo o culto doméstico de vocês, e se aquela família continuasse respondendo que eles não estavam fazendo, os pastores colocavam os líderes daquela família debaixo de disciplina eclesiástica e proibiam eles de tomar a ceia do Senhor, porque eles entendiam que negligenciar o culto doméstico era um grave pecado contra a família. Eu imagino se essa moda pegar hoje em dia, né? Infelizmente, muitas famílias iriam ser chamadas a atenção e não participariam da ceia. Mas por que nós devemos praticar o culto doméstico? Como um bom batista, eu vou falar apenas 3 pontos sobre o porquê que nós devemos praticar o culto doméstico. Por que era tão importante a gente colocar em prática esse culto doméstico? Primeiro, praticamos o culto doméstico quando entendemos que o nosso coração, ele é um criador de ídolos. Josué, ele fala isso nas palavras ali para o povo. Josué, ele estava praticamente no final da sua vida. Ele tinha quase 100 anos de idade, ou 100 anos de idade naquele momento, quando ele chama o povo e pergunta o que eles iriam adorar. O povo ali já tinha conquistado várias terras, e eles estavam começando a se contaminar com os deuses daquelas terras que eles tinham conquistado. Então Josué pergunta para eles: olha, o que vocês vão servir? Vocês vão servir a esses deuses que os seus pais serviram? Vocês vão servir esses deuses
que esse povo estrangeiro aqui estavam adorando, escolham agora o que vocês vão servir. E Josué, ele fala uma frase que é muito conhecida por nós: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. João Calvino, ele disse uma vez que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. O livro de Gênesis vai nos mostrar que a nossa natureza, ela é inclinada para o mal, que a nossa natureza, ela sempre vai estar em busca daquilo que não agrade ao Senhor. E cada vez mais, o mundo tem criado ambientes para que nós possamos cada vez mais criar ídolos para nós. E o culto doméstico irá nos ajudar a vencer a esses ídolos que nós criamos em nossos corações. Podemos observar a cada dia mais pessoas colocando seus filhos como deuses, colocando seus cônjuges como os deuses, o seu trabalho, o seu casamento. Nós temos visto cada vez mais pessoas colocando outras coisas no lugar que é de Deus. Mas eu tenho aprendido que nós não devemos amar menos essas coisas, mas aprender a amar mais a Deus. Porque quando nós aprendemos a amar mais a Deus do que aquilo que nós gostamos, nós colocaremos Deus no lugar dele que é devido em nossos corações. E o culto doméstico irá nos mostrar isso. A prática do culto doméstico todos os dias irá nos lembrar o quanto nós somos idólatras, o quanto nosso coração, ele não é bom, o quanto o coração do nosso cônjuge não é bom, o quanto o coração dos nossos filhos não é bom. Todos nós precisamos do poder do Evangelho para a transformação e para a salvação. Talvez você esteja com um filho pequeno no seu colo, às vezes um filho recém-nascido, e às vezes a gente tem costume de falar que anjinho, que bonitinho, tal, mas eles não são anjos. Eles são pecadores como nós. E eles precisam de restauração, eles precisam de transformação. E você, como líder da família, precisa levar o Evangelho para o seu lar. Se vocês fizerem uma pesquisa, quando chegarem em casa, coloca lá no Google a foto de Hitler. Era uma criança belíssima quando era pequeno. Mas nós podemos observar, mas nós podemos saber o que ele se tornou quando chegou adulto. Era uma criança pequena que eu acredito que muitos também falaram, olha que anjo. Mas se tornou aquele homem que nós conhecemos hoje. Então essa criança pequena, essa criança recém-nascida que às vezes você tem na sua casa, elas não são anjos. Elas são pecadores. Davi, ele reconhecia isso, que ele era um pecador desde o ventre da sua mãe. E o culto doméstico irá nos ajudar a isso. Irá nos mostrar por que nós não somos bons e por que nós precisamos de um Salvador. Por que Cristo veio até a terra para morrer e para nos salvar. O culto doméstico vai nos ensinar, o culto doméstico vai nos lembrar isso diariamente, que eu preciso de transformação, que o meu cônjuge precisa de transformação, que o meu filho desde pequeno até adulto, ele precisa ser transformado pelo poder do Evangelho cada vez mais. Então nós precisamos encharcar, não só a mente do nosso cônjuge, mas também a mente dos nossos filhos com Cristo. Olha que Filipenses diz lá no versículo 4:8, Paulo aos Filipenses, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Podemos observar que esse pequeno versículo, eu acredito que é um dos textos que é mais encharcado de Cristo que Paulo escreveu. Porque se você for observar, ele diz: finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro. Quem é o verdadeiro? É Cristo. Tudo que é respeitável, e quem é o respeitável? É Cristo. Tudo que é justo, e quem é o justo? Cristo. Tudo que é puro, quem é o puro? Cristo. Tudo que é amável, quem é o amável? Cristo. Tudo que é o de boa fama, quem é que tem boa fama? Cristo. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, sabemos que Deus é a fonte de virtude e é o único digno de louvor. Então o apóstolo Paulo, ele encerra: seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Em outras palavras, encham o pensamento de vocês com Cristo. Em segundo lugar, praticamos o culto doméstico quando entendemos que os filhos que vocês têm não são seus. Deus deu o filho para que vocês possam cuidá-lo, para que vocês possam educá-los, para que vocês possam alimentá-los. Mas Deus não deu esse filho para vocês. Esse filho é dele. Vocês prestarão conta no final sobre a vida dos seus filhos. Assim como um pastor que vai prestar conta das ovelhas que está sob o cuidado dele, assim também os pais vão ter que prestar contas a Deus sobre os filhos que vocês têm. E infelizmente, muitos pais têm investido tantas coisas nos seus filhos, investindo coisas terrenas, investindo em algo que não vai trazer benefício nenhum para eles na vida eterna. E nós vemos cada vez mais os pais comprando aparelhos eletrônicos cada vez mais caros para os seus filhos, gastando dinheiro cada vez mais em escolas particulares, e isso não é errado. Não estou proibindo, e a palavra também não proíba que os pais façam isso. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, que vocês possam investir em algo também que vai trazer algo eterno para eles. Os pais investem em tantas coisas terrenas, mas têm falhado miseravelmente em investir coisas que são eternas para a vida dos seus filhos. Se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos e etc., mas não criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram, já dizia Vod Balkan. Então os pais precisam cada vez mais investir em algo que é eterno para os seus filhos. Os filhos estão cada vez mais se tornando médicos, se tornando advogados, se tornando bons engenheiros, mas nessa profissão eles não estão com nenhuma importância em agradar ao Senhor. Nós precisamos cada vez mais investir na vida dos filhos com coisas eternas. Talvez você pense que é algo difícil. Talvez as mães, as mulheres que estão aqui, que não têm um marido que é cristão, pode falar: mas é difícil eu praticar o culto doméstico na minha casa, pois o meu marido não é cristão. Mas mãe, puxe a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Puxe a responsabilidade de fazer o culto doméstico para com o seu filho. É possível educar bem um filho mesmo tendo um marido não cristão. O Timóteo é um exemplo disso. Timóteo, ele viveu em um lar onde o pai dele não era cristão. O pai dele era um grego, não cristão, mas tinha uma mãe que era fervorosa na palavra e na oração, assim também como sua avó. E olha o que o apóstolo Paulo diz sobre ele: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido que também habita em você. O apóstolo Paulo, ele percebeu a fé que Timóteo tinha, porque ele recebeu isso da sua mãe e também da sua avó. Podemos observar que o apóstolo Paulo não cita o pai dele, porque era a única coisa que tinha na casa dele, ali para ensiná-lo a palavra do Senhor, era a sua mãe. Então ele diz que a fé que habitou na avó dele e na mãe dele
também estava habitando nele. Então podemos observar que mesmo que você não tenha um marido cristão, é possível você conduzir o seu filho na caminhada com Cristo e se tornar um grande homem como Timóteo se tornou. Nós não temos desculpas para não praticar o culto doméstico. E terceiro ponto, praticamos o culto doméstico quando entendemos que a negligência do culto nos enfraquecerá espiritualmente. Josué, quando ele fala aquela palavra ali, ele não queria e ele não negligenciou. Ele percebeu que o povo estava começando a adorar outros ídolos ali naquela terra que eles tinham conquistado. E ele chama a atenção daquele povo e fala: olha, vocês podem até adorar, escolha o que vocês vão servir hoje, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase de Josué me chama a atenção, porque ele não pergunta se os membros da sua casa queriam servir ao Senhor. Ele não chegou para os seus filhos, ele não chegou para a sua esposa e perguntou: vocês querem servir ao Senhor? Mas pelo contrário, ele afirmou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querendo eles ou não, a minha casa vai servir ao Senhor. E quando eu estava preparando essa mensagem, veio à minha mente o pastor Dauri, de tantas vezes que ele contou aqui na igreja, que sua mãe muitas das vezes pegava ele, trazia para a igreja, debaixo de chuva, debaixo de sol, e eu tenho quase certeza que a mãe dele nunca perguntou para ele: você quer ir para a igreja hoje? Mas como ele estava debaixo do teto dela, e ela era uma cristã, ela levava os seus filhos para a igreja. Ela colocou na prática aquilo que Josué dizia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto vocês estiverem debaixo do meu teto, vocês vão servir ao Senhor. Então Josué, ele dá essa palavra firme para aquele povo de Israel. E se vocês depois lerem os versículos seguintes, vão perceber que todo aquele povo serviu ao Senhor, porque tinha Josué como um padrão. Eles observaram a vida de Josué, e o texto vai dizer mais à frente que muitos descendentes depois seguiram ao Senhor por causa desse padrão que Josué estabeleceu. Então, irmãos, nós precisamos nos perguntar e precisamos refletir. Nós somos o maior país cristão do planeta, mas olha algo que nos surpreende. O Brasil é o 5º país que mais comete feminicídio no mundo. O Brasil está entre os 10 países onde as pessoas mais cometem suicídio. O Brasil é um dos líderes por homicídio. A população carcerária do Brasil está na faixa hoje de 800 mil pessoas. Dá para encher 10 maracanãs só de presidiários. E nós precisamos nos perguntar: se nós somos o maior país cristão do mundo, por que nosso país ainda continua tão ímpio? Por que a maioria das igrejas no Brasil estão enfraquecendo espiritualmente? E a resposta é como aquele sínodo ali na Nova Inglaterra respondeu nas 14 razões. O nosso país está tão ímpio porque os líderes da família estão falhando miseravelmente em seu governo. Infelizmente, irmãos, nós homens, pais, líderes de família, nós não estamos tendo a disposição de falar e praticar o que Josué disse. Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou fazer de tudo para que minha casa venha servir ao Senhor. Mas nós estamos falhando miseravelmente com isso. Cada vez mais nós vemos jovens se perdendo. Cada vez mais vemos famílias sendo destruídas. Porque na maioria das vezes, o marido ou o pai tem negligenciado o seu papel dentro do lar. E o culto doméstico é da responsabilidade do homem de puxar. É sua responsabilidade, marido e pai,
fazer o culto doméstico no seu lar. Como os puritanos disseram, esse é um grave pecado contra a família quando nós negligenciamos. Nós precisamos cada vez mais colocar em prática o culto doméstico. Alguém certa vez disse que assim como vai a família, assim vai a igreja e assim também vai a nação. Então nós precisamos refletir hoje como está o nosso país, como está a nossa família e como está a nossa igreja. Precisamos cada vez mais entender a importância dessa prática dentro da história da igreja cristã. Infelizmente, na nossa igreja, podem ter muitos pais hoje que não tenham seus filhos servindo ao Senhor juntamente com vocês. Mas era algo para que vocês possam refletir e se perguntarem: será que eu fui firme como Josué foi? Será que eu disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Será que eu usei todos os recursos necessários que Deus me deu para ajudar os meus filhos a estar no caminho do Senhor? Certa vez um homem no leito de um hospital, próximo da sua morte, ele chamou os seus filhos. E quando ele estava prestes a morrer, ali reunido com seus filhos, ali naquele hospital, ele disse: o pai de vocês é muito falho. Eu falhei várias vezes, em muitas coisas, mas vocês nunca vão poder dizer que eu deixei de falar de Cristo para vocês. E ele encerra a sua palavra com seus filhos, dizendo: não ousem me fazer encontrar vocês do outro lado no dia do juízo. O pai entendeu a importância do culto doméstico. Ele ensinou seus filhos diariamente sobre Cristo. E ele deu um ultimato para os seus filhos: não ousem me fazer encontrar vocês do outro lado no dia do juízo final. E a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, para que vocês possam refletir, é: será que eu tenho dedicado a minha vida a mostrar a Cristo para os meus filhos? Ou será que eu tenho terceirizado esse trabalho apenas para a igreja, apenas para a EBD, apenas para os pequenos grupos? Não terceirize o seu papel marido, seu papel mãe. É de extrema importância que vocês possam ensinar os seus filhos a caminhar no caminho de Cristo, para que eles não venham, para que vocês não venham encontrá-los do outro lado no dia do juízo final. Então, que vocês possam, até no último dia da vida de vocês, a praticar o culto doméstico, a apresentar Cristo para os seus filhos cada vez mais, e deixar que o poder do Evangelho venha transformá-los. E que vocês possam entender cada vez mais a importância de fazerem isso, tanto para vocês como para os seus filhos. Então, para finalizar, eu quero trazer algumas aplicações práticas sobre como fazer o culto doméstico. Talvez você possa estar aí falando: Tiago, você me convenceu que o culto doméstico é muito importante, mas como que eu faço? Antes de falar como você implementa o culto doméstico, é preciso que você nunca se esqueça, marido, essa responsabilidade é sua. Você tem que fazer o culto doméstico, você tem que puxar essa responsabilidade como líder e sacerdote do lar. Mas se você, mãe, mora numa casa que não tem mais o seu marido, então puxe a responsabilidade você mesmo. Ensine ao seu filho o culto doméstico. Apresente para ele Cristo cada vez mais. Então, como que nós implementamos o culto doméstico? Primeiro, prepare-se para ele. Estude. Pegue uma porção da Escritura, estude ali. E depois vai ensinar para o seu filho. Mas primeiro, estude bem, se prepare. Para você, marido, antes de se preparar, ore.
ali individualmente, para que Deus possa abençoar o culto doméstico. E depois se prepare para apresentar o Evangelho tanto para o seu cônjuge, quanto para o seu filho. Segundo, crie um ambiente confortável. O ideal é que você esteja numa sala de jantar, onde todos ali possam participar daquele culto doméstico. Você, como marido, lendo a palavra, e os seus filhos ouvindo. Como é importante, irmãos, os filhos observarem que vocês amam a Cristo. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que a graça alcançou ele de tanto que ele via o amor do pai dele pelo Evangelho, por Cristo. Então, a sua paixão por Cristo, a sua paixão pela Escritura, pode influenciar a vida do seu filho, como a vida das pessoas que estão ali ao seu redor. Esteja em suas mãos uma Bíblia. Se você tiver um inário de música, ou então um livro devocional diário. Por exemplo, lá na minha casa, como eu sou um recém-casado, eu e a Amanda temos praticado com um livro que Tim Keller e a sua esposa escreveram, um devocional diário sobre casamento. E nós temos feito o nosso culto doméstico em cima desse devocional. Então é importante que você tenha uma Bíblia ou um devocional diário para que te possa orientar a fazer esse culto doméstico. Terceiro, procure um horário que todos possam participar. Vejam dentro da sua família qual o horário que todos estão reunidos e chame a família e pratique o culto doméstico. E quarto, qual é a ordem do culto? Comece orando. Comece pedindo aos seus filhos ou aos seus cônjuges aquilo que eles têm para pedir em oração e orem por eles. É excelente e é importante que os seus filhos vejam vocês orando por eles. Isso vai marcar eles para toda a vida. Então você pode fazer a ordem pegando os 5 dedos da sua mão. Primeiro, comece com o culto. Depois, leia a Bíblia. Explique a Bíblia. Em terceiro lugar, explique o que você leu para os seus filhos, para os seus cônjuges. Em quarto, faça aplicação daquilo que você leu. Às vezes você pode perguntar: Tiago, eu tenho filhos de idades diferentes. Como é que eu posso aplicar a palavra do Senhor na vida deles? Enquanto você está se preparando para o culto doméstico, enquanto você está estudando, pense nos seus filhos. Veja qual é a aplicação que vocês podem colocar para os seus filhos de determinada idade. Então, em primeiro lugar, comece o culto orando. Segundo, leia a palavra. Depois, explique a palavra. Em quarto, aplique a palavra. E finalize com uma oração. Se vocês quiserem colocar também, pode colocar momentos de cânticos, de hinos, de louvor ao Senhor. E em quinto e último lugar, Tiago, qual é o tempo ideal do culto doméstico? Irmão, o culto doméstico ele é diferente do culto público. Vocês podem observar que já estou há bastante minutos aqui falando para vocês. E o culto doméstico é totalmente diferente disto. Seja breve no culto doméstico. O culto doméstico ele tem que ser curto, agradável, simples, terno e celestial, dizia Richard Cecil. Então, quando você reunir a sua família, os seus filhos, a sua esposa, faça um culto doméstico breve, de no máximo 10 minutos, estourando 15. Mas como a ordem é de 5, você orar, você ler, você explicar, aplicar e orar, use 2 minutos para cada um. Isso será muito benéfico tanto para você quanto para os seus filhos. O culto doméstico ele é como uma goteira, que ao tempo ele vai trazendo inundações. E quanto mais você praticar o culto doméstico, que o ideal seja todos os dias, os seus filhos, os seus cônjuges, vão cada vez mais sendo transformados pelo Evangelho. Então, talvez você diga para mim: Tiago, mas eu chego em casa muito cansado. Eu trabalho muito diariamente.
e eu chego muito cansado em casa para fazer o culto doméstico com a minha família. Então eu encerro essa mensagem com uma frase dos puritanos que davam a resposta para esse tipo de justificativa. Quando os líderes da família diziam para os pastores puritanos que eles estavam cansados demais e que não tinha tempo para fazer o culto doméstico, eles diziam: Cristo estava muito cansado carregando a sua cruz para salvar você, e ele perseverou até o fim. Então, faça o mesmo. Amém, irmãos? Que nós possamos entender cada vez mais a importância de praticar o culto doméstico. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito. Que o Senhor venha nos perdoar por muitas das vezes negligenciar essa prática tão importante como é o culto doméstico. Nos perdoe por negligenciar e por afetar a vida espiritualmente dos nossos cônjuges e dos nossos filhos. Mas que o Senhor venha trazer essa mensagem em nosso coração, que o Senhor venha nos ensinar a aplicar esse culto doméstico em nossos lares, e que o Senhor venha nos fazer entender a importância, que o poder que o Evangelho tem de transformar diariamente as famílias. Que o Senhor possa nos ajudar como marido, como pai, como líder da casa, a praticar esse culto tão doméstico que é tão importante em todo o longo da história da igreja, onde muitas famílias foram beneficiadas e onde muitas famílias foram prejudicadas por causa da negligência desse culto doméstico. Então nos ajude, Senhor, a praticar, nos dê inteligência, nos dê sabedoria. Talvez alguns líderes da casa possam estar pensando que eles não têm habilidade para ensinar, mas sabemos que o Senhor capacita. Então dê graças a Ele, dê misericórdia, para que eles possam colocar em prática esse ensinamento, tanto para o seu cônjuge, também para os seus filhos. Que o Senhor possa nos ajudar a cada vez mais. Nós te agradecemos por esta palavra, que o Senhor não permita que Satanás venha roubá-la, mas que o Senhor venha aplicar em nossos corações, para que nós possamos estar colocando em prática. Assim somos gratos por tudo que o Senhor tem nos feito. No nome de Jesus. Amém.